Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Hoje num ambiente diferente, com uma convidada super especial, que não só aceitou o nosso convite para estar aqui falando com vocês, mas que abriu a casa dela para nos receber e receber vocês também. Laura, é um prazer e um privilégio para nós ter você aqui conosco hoje. É uma honra ter vocês aqui comigo hoje, para a gente poder conversar, falar um pouquinho mais de Jesus, um pouquinho mais do que Ele tem feito na minha vida também. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laura, eu sou filha amada de Deus, tenho formação em arquitetura, tenho uma conversão curtinha de 3 anos aí, mas um tempo muito precioso com o Senhor e de coisas grandiosas que Ele tem feito na minha vida. Então hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui porque nós temos sede do Espírito Santo, a gente tem sede da presença de Deus. E a gente conversava um pouquinho antes de começar, que geralmente a gente faz uma oração e o Senhor direciona um título ou um assunto para a gente falar. Dessa vez o Senhor não quis que a gente fizesse isso de início, né? Ele orientou, vão até ela, conversem com ela e lá as coisas vão fluir. E no meio da conversa, o Senhor nos direcionou a falar sobre o caráter das pessoas que seguem a Cristo. E desafio difícil, hein? Caramba, hein? E olha só, não só a Laura, mas temos um lugarzinho especial para Jesus. Por isso não veio o tema antes, por isso a gente não estudou nada antes. Porque hoje é o Espírito Santo, como sempre, né, que vai mover esse vídeo. Amém. E falar desse tema não é fácil, né? Porque ele envolve aquilo que nós vivemos também. Como a gente sempre fala pra vocês, gente, tudo que a gente traz aqui, antes de trazer, o Senhor já trabalhou em nós. A gente já passou por situações, Ele já nos trouxe experiências, e tenho certeza que esse tema tem a ver conosco também, mas tem muito a ver com a caminhada da Laura também, né? Tem. Tem, e glórias a Ele, tem muito a ver com a minha caminhada também. Não tem como a gente falar sobre algo, não tem como eu trazer uma palavra, entregar uma palavra para alguém, se eu não tiver uma vida de acordo com aquilo que a palavra nos traz. Né? Nós precisamos estar em concordância em corpo, em mente, em espírito e em verdade, que é o caminho do Senhor, para que a gente possa levar a palavra da verdade também para outras pessoas. Então, é incoerência da nossa parte quando a gente fala algo, orienta alguma pessoa a fazer algo, e a gente não vive aquilo. Eu não tenho que viver a vida da Luana ou a vida da Rayara. Eu preciso viver uma vida reta no Senhor, segundo a palavra dele, aquilo que ele me exorta, para que eu também possa levar essa verdade para a vida das pessoas e ter uma coerência, ter um sustento, né, um lastro para poder ser verdadeiro aquilo ali que está sendo vivido, né? Então essa que é a importância. O cristão, ele precisa ter algo diferente das pessoas que andam no mundo, né? Então o que a gente carrega de diferente? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, como empresária, né, como uma pessoa dona do escritório de arquitetura, eu preciso ser uma profissional diferente, agir de forma diferente que os outros profissionais do mundo, senão eu vou ser só mais uma pessoa com um título a mais, com um nomezinho lá a mais, bonito, maravilhoso, né? Porque o nosso Jesus é maravilhoso. Mas eu só vou ter um cargo a mais. Se eu não fizer a diferença, o intuito maior é da gente fazer a diferença, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Que tipo de cristão você tem sido? Mais do mesmo? Não. Ou tem sido, de fato, o cristão que é o sal na terra? O sal que muda. O sal da terra. Que mostra com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, Jesus. Porque quando a gente fala que você chega num ambiente, em qualquer lugar que você chegar, e a pessoa pergunta assim, digamos, né? Que religião você é? Você fala, não tenho religião, eu sou de Cristo. Pesa. A pessoa começa a analisar de uma forma diferente. Na hora você é observado de uma forma diferente, né? O que a gente não nota às vezes é que a gente já é avistado de forma diferente nos lugares sem a gente abrir a boca. No nosso comportamento, se você é educado com alguém,
se você responde alguém, né? A forma como você conversa com alguém no trânsito, parado no sinal ou em uma loja. Então, aquela frase que diz assim, às vezes você é a Bíblia que ninguém vai ler, de fato, essa palavra existe e é real. Porque às vezes a gente não vai ter oportunidade de falar com a pessoa, né? Ou às vezes a pessoa não vai ser ousada o suficiente para vir perguntar para nós que religião você é ou o que você segue. Mas através do nosso agir que ele vai encontrar a diferença, né? E aquilo vai despertar nele uma fome, uma sede, um interesse. Opa, por que aquela pessoa me tratou diferente? O que eu fiz para ela me tratar diferente? Ela não precisa fazer nada. Eu vou tratar diferente porque eu tenho a diferença dentro de mim. Eu tenho o Senhor dentro de mim. O contrário também é uma verdade, né? Que quando a gente não conhece a Cristo ainda, porque isso já aconteceu comigo antes, aconteceu no início da minha caminhada, e com certeza aconteceu com vocês em algum momento também, né? E mesmo hoje em dia, né? Às vezes a gente olha uma pessoa que ela é cristã, às vezes que tem um cargo de liderança, que tem um cargo maior, assim, que a gente não deve idolatrar pessoas, mas a gente pega como referência alguém que tem um conhecimento maior que o nosso, né? E a nossa carne espera algo diferente, né? Sim. E aí essa pessoa nos frustra. Ou quem deveria nos aconselhar, nos dar um amor, nos dar um carinho, nos exorta nos de uma direcionar, forma né? que não há um direcionamento, não há há acompanhamento. O amor de Cristo, não há acompanhamento. E aí a gente, mas e aí, que cristão eu? Eu não quero ser assim. Então, qual é, Laura, na tua opinião, O que tem que ser feito? a maior dificuldade em relação ao caráter cristão, assim, a ser mais parecido com Jesus, de fato? Eu ser parecida com Cristo às vezes, tem algumas dificuldades, né? Você não Acho saber... que todos nós carregamos dificuldades. Sim, com certeza. A gente sabe o resultado, mas você não sabe o processo, né? Então, você vai ter que caminhar para ter o resultado. E aprender com isso também, de que você, às vezes, o presente maior, de fato, é o caminhar, é o alimento do caminho, do que o resultado final. Então, essa é uma questão, né? De você entender de que isso também faz parte do teu processo de cura, de você aprender a perdoar. Porque, volto a dizer o que eu falei antes, se a pessoa agiu de forma X comigo e eu depositei uma expectativa nela, de certa forma eu também errei, porque eu, como cristã, eu preciso entender que as minhas expectativas têm que estar no Senhor. Então, em algum momento eu desviei o meu olhar do Senhor e pus no homem. Então, eu também errei. Então, se eu também errei, por que eu vou cobrar da pessoa que errou comigo, que não me acompanhou, que não fez alguma coisa? Se, na verdade, a falta de, daqui um pouco, intimidade com o Senhor também foi da minha parte, de não ter entendido alguma coisa. Então, tem que ter uma grande responsabilidade. O Senhor nos chama por uma grande responsabilidade, primeiro com Ele, né? Com o relacionamento com Ele, com nós. E depois que Ele cura em nós o que precisa, aí a gente vai conseguir orientar as outras pessoas, né? E aí volta naquele assunto inicial do vídeo, né? Quando eu consigo curar em mim, eu consigo levar para as outras pessoas. Então é não esperar do outro. E se o outro que tem o Espírito Santo, enfim, ou que tem um cargo, né? Ou a outra pessoa que me magoou agiu dessa forma, infelizmente, né? Porque eu também preciso entender que, por mais que eu tenha errado, tenha entendido errado, não tenha tido responsabilidade, ainda assim eu preciso ser obediente, porque a palavra diz que a gente tem que perdoar. Então eu preciso perdoar a pessoa. Porque ainda se eu não perdoar a pessoa, eu vou estar em desobediência do Senhor. E eu já ouvi muito no meio cristão de pessoas que já tem tempo de caminhada com o Senhor, conhecem a palavra, já tiveram a presença do Espírito Santo, dizer assim: eu não perdoo. Eu perdoar, eu coloco um caderninho com o nome bem grifado, e você olha e diz: não, tá tudo errado, não é assim. Infelizmente, né? Falando, é muito fácil você falar sobre perdão. Na prática, o perdão é difícil. É difícil. Porque você acaba olhando pra pessoa com outro olhar, você olha aquela pessoa, você já tá julgando e o teu pensamento tá ali. Mas aí né? que tá. A gente continua depositando na pessoa outras esperanças, né? A gente não entende que o Senhor também usou aquela situação ali para nos forjar. Porque a palavra diz também: o ferro afia o ferro, o machado afia o machado. Eu também estou andando com aquela pessoa.
eu entendi que aquela determinada pessoa, aquele amigo, enfim, viria para me ajudar e daqui um pouco frustrou, beleza. Eu não coloquei os meus olhos no lugar certo. Eu não esperancei no lugar certo. A minha responsabilidade qual é agora? Já que eu esperava da pessoa que ela fosse como Cristo na minha vida, eu vou precisar ser como Cristo na vida dela. Mostrar que Mostrar quem é o cristão, exatamente, né? Quem que é o sal da terra. Não falo só em meu nome, Laura, né? Mas nós como igreja, né? Nós como igreja. Então, não é também, fez tal coisa, esquece, e daí qualquer coisa eu não cumprimento, ou não vou mais me relacionar mesmo com a pessoa, enfim, não precisa eu perdoar ela, né? A gente precisa entender, a gente precisa voltar e fazer esse caminho, sabe? De entender que realmente sim, existe um erro, assumir a responsabilidade, na verdade, né? Que o erro tá em mim, de esperar de outra pessoa aquilo que eu deveria esperar só de Deus. E saber que o Senhor não perde nada, por mais que aquele caminho é o caminho do Senhor, mas você não trilhou como você esperava, as coisas não aconteceram como você esperava, não significa que o Senhor não agiu. Porque Ele está em todo tempo, em todo lugar. Ele não perde nada, Ele não desperdiça nada. Nada, absolutamente nada. A palavra fala, né, que Ele tem o poder de transformar o que era uma maldição em bênção, Em né? bênção, exatamente. Então, as experiências que a gente vai tendo com as coisas ruins que acontecem, né? Que a gente classifica como ruim. Exatamente. E muitas vezes, eu tava falando isso com uma pessoa esses dias, aconteceu algo ruim dentro da igreja, né? Aí ela veio conversar comigo, enfim, e tal. Situação, não vou abrir aqui, não vem ao caso. Mas aí eu comentei com ela, falei, tu percebe que o que aconteceu também serve pra gente ver que nós não estamos emocionadas com qualquer pessoa? Que o nosso foco tem que ser em Jesus, naquilo que a palavra traz. Exatamente. Porque quando a gente tá no início da caminhada, a gente espera que as pessoas venham falar conosco e nos entregar coisas do Senhor, né? Não, eu vou tomar um café com uma pessoa, eu vou num Porque eu sei que ela entrega a palavra. Ela vai... Porque eu sei que ela... Eu vou assistir o e ele tá aqui, ó. E ele tá aqui, ó. Tá, sentado esperando pra falar com a pessoa. A fonte é a mesma, né? É a mesma. Aqui, ó. Sabe que tinha uma brincadeira que eu aprendi, isso foi na aula de teologia. Se você quer ouvir Deus, eu não tô ouvindo Deus, meu Deus, Senhor, eu não tô ouvindo o Senhor. O que que eu... Né? E a Bíblia lá, fechada. Eu lembro disso. Deus falando, Deus calado, Deus falando. Se você quer ouvir... Gente, tá tudo aqui, ó. Se você orar, então ele diz certinho o capítulo que é pra você ler. Certinho, ele manda você exatamente no que você precisa. Pode ser que não seja aquilo que você pediu, mas é aquilo que você precisa. Nossa. É sobre isso, porque Deus ele não vai falar aquilo que amacia o nosso ego, ele vai trazer a verdade que a gente precisa para aquilo que a gente tá vivendo e passando, né? Quantos vídeos a gente já falou sobre isso? Meu Deus! Né? Que a gente acha que, eu vou lá, o Senhor vai dar uma chinelada. Por quê? Couro no lombo, que nem eu digo. Se nós queremos ser parecidas com Ele, nós precisamos entender que o nosso comportamento, ele não vai ser baseado na nossa carne. Não. Precisa ser no Espírito. Até você falou essa questão do ego, faz umas 2 semanas, eu acho. Eu não lembro exatamente o tempo. Eu estava lendo a Bíblia, e aí eu fui para a Bíblia de Estudos. Eu falei, agora eu vou me aprofundar, né? Aí tinha uma frase, assim, na Bíblia de Estudos dizendo assim, se alguém falou de você, mal de você, não fique chateado com essa pessoa. Aí eu pensei, agora o fogo do céu desce, continua lendo. Aí eu continuei lendo, falei, pois agora o fogo do céu, a justiça de Deus vai aparecer aqui. Aí dizia assim, não se preocupe, você é muito pior do que ela fala. E eu fiquei, eu li 3 vezes. Pra admitir. Daí eu falei, não, eu não tô entendendo isso aqui, Senhor. Não tá certo. Como assim é eu? É eu? Sou eu? Eu não fui falar mal dela pra ninguém. É ela que tá causando contra a minha pessoa. E eu sou pior do que ela disse. Aí eu fui buscar, eu fiquei assim, na hora, eu percebi que o meu ego tava tão inflamado, porque assim, eu não queria machucar, ouvir que eu era pior do que ela falou, né? Eu queria entender que acima da minha injustiça havia uma justiça maior. E na verdade... De fato existe justiça maior, só que o que a gente não entende é que, às vezes, né, agora, dependendo da situação, a gente até já pega mais fácil, mas que se a palavra que você ouviu da pessoa, ou que falaram, enfim, doeu,
é porque ela encontrou uma morada ali. É porque existe uma ferida aberta. Porque se você larga alguma coisa aqui que minha pele tá fechada, não vai dói. sentir nada. Agora, se tem uma ferida aberta, vai doer. Ela vai ficar, vai infeccionar, vai piorar. Então só pega e incomoda porque tinha uma ferida aberta. E glórias a Deus que o Senhor te mostrou a palavra. Meu você Deus! Eu falei, tá certo, Senhor. Eu já entendi que todos somos iguais. Nas situações certas ou erradas, todos somos iguais. Senão, quando a gente já tá bom demais, o Senhor né? não tem mais o que fazer. Só vai. Bora. Ergue os bracinhos. Mas esse entendimento, você ler essa palavra, ter esse entendimento, é sim pelo Espírito Santo, porque por nós a gente vai ler e não vai entender nada, né? A revelação do Espírito. Mas é também a nossa intimidade com o Senhor, né? Nós estávamos falando antes, né, o que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, e a Laura teve uma revelação sobre isso. E a gente queria que compartilhasse, porque a gente tem muito costume de dizer, Deus vai usar quem Ele quiser para falar comigo. Ele usou até uma jumenta. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, né, sobre Balaão aí, sobre a jumenta, ele tá lá em Números 22, vocês podem ler a história completa, né? Mas em resumo, assim, Balaão, ele era um profeta usado por Deus, né? Ele tinha o dom, mas ele, assim como ele servia o Senhor, ele servia dois senhores, né? E, de fato, Deus usou a jumenta para falar com ele. E aí, certo dia, né, algumas semanas atrás, eu estava fazendo meu devocional, já tinha encerrado, e eu recebi uma mensagem de alguém, eu não me lembro quem, eu não me lembro o assunto. E aí eu de pronto já tinha a frase escrita assim, né? Aquilo que corriqueiramente muitas pessoas falam, que Deus usa até a jumenta para falar. Então quando Ele quer falar, Ele vai usar o que Ele quiser. E quando eu fui mandar, o Senhor falou, por que você espera a jumenta falar se eu já estou falando com você o tempo todo? Nossa. Eu precisei usar a jumenta em uma situação porque Balaão não me ouviu. Ele tinha todo o dom, tinha todo o relacionamento lá que precisava com o Senhor para poder entender. Mas ele não ouviu, ou ouviu e não quis. E aí Deus me exortou do porquê que eu estava escrevendo aquilo, usando essa frase que nós cristãos usamos muito, né? E de fato Deus usa qualquer pessoa para falar com nós. Ele faz porque Ele é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, Ele faz o que Ele quiser. Mas que tipo de relacionamento a gente está tendo com o Senhor que a gente espera uma palavra vir da mula? Meu Deus. Ou da jumenta? Por que a gente espera vir? Se Ele está disponível à mesa com nós. Meu Deus. Por que a gente espera vir de fora? Né? Ou então, claro, não, sem comparação nenhuma, por que eu espero vir de alguém uma palavra? Porque o Senhor também já me exortou. Me falou isso em conferências que eu fui, em lugares que eu fui querendo muito, eu orei muito. Aquele fulano vai me entregar uma palavra. Aquele profeta vai falar algo, eu acho que porque todo eu mundo já passou vi. por isso. Sim, E isso eu sei que foi uma exortação do Senhor, porque eu não falei pra ninguém. Eu tinha no meu coração aquilo ali. E o Senhor conhece o nosso coração. Sim. E dias depois, Ele usou a palavra e Ele disse, não vai vir de outra pessoa. Já tá aqui. Nossa. É comigo que você tem que ter o relacionamento para eu te falar. Porque a mesma unção que tá sobre alguém que tem o dom da profecia, tá sobre mim, tá sobre a sobre gente, você, sobre você. E a fonte, exatamente. Que é só que é o que? É o relacionamento. Por que a gente terceiriza? É o tanto que né, a pessoa se entrega. Porque fica acomodado, porque tem preguiça de buscar o Senhor e de esperar aí o tempo dele para responder. Mas na verdade, assim, ó, às vezes a gente nem precisa esperar tanto, às vezes o Senhor já está falando, mas a gente não quer admitir. E Ele porque é algo que a gente não quer. A nossa carne não quer. né? Não é a resposta que a gente quer. E daí a gente dá volta. Às vezes a gente sai até um pouco do caminho, né? Vai por um mais ali. Pega um atalho. Tenta pegar um atalho e não dá certo. Não dá. É a questão da confiança, né? E da obediência. Outra coisa que o cristão também tem como desafio é a confiança e a obediência. A gente falou até sobre isso no podcast anterior, sobre obediência, né? Dois podcasts atrás, sobre obediência. Porque às vezes Deus está falando, a gente não está querendo ir, ou Deus está pedindo para você fazer alguma coisa, você que não está querendo entregar.
Então, são dois desafios aí. É porque é o nosso ego, né? Ai, mas e se eu falar e não acontecer? Tá, mas se não acontecer é Deus. E se acontecer é Deus, porque tu acha que se for acontecer alguma coisa porque tu entregou a palavra? Não, se acontecer alguma coisa porque Deus fez. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Trapo de imundícia a gente é. E outra coisa que o Senhor me entregou por esses dias, faz um tempo já, né? Que ele me falou assim que ele precisa de pessoas comprometidas. Não só posicionadas, mas comprometidas. Vou usar um exemplo, né? Que até foi ele que, eu acredito que foi ele que me trouxe, porque eu não teria pensado nisso. Ele disse que pessoas cristãos, enfim, eles têm uma roupa diferente, né? Vamos imaginar, vamos trazer pro lúdico, assim, né? Veste uma roupa diferente, né? E o comprometimento é essa roupa, né? Você precisa estar comprometida com Jesus. Se você está meio comprometido, você concorda que você está meio nu? Sim. Nossa. Então você não está comprometido por inteiro. Você está pelado. Meu Deus. E se você não está comprometido, você não está posicionado em Cristo. Se você não está posicionado, provavelmente você não está obediente. E aí o efeito dominó vai. Então o comprometimento é uma roupa que a gente precisa vestir inteira. Eu estou comprometida. Eu me comprometi a gravar hoje. Eu vou fazer o melhor. Eu vou me preparar. Eu me comprometi. O que a palavra nos diz? Não é a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar a palavra? Levar para quem não conhece? Então eu não tenho que estar eu comprometida com isso, eu não tenho que conhecer da palavra? E eu conhecendo da palavra, faz sentido eu não viver a palavra? Não. É estar metade com roupa, metade sem, ou totalmente sem. Então, eu vou usar falar isso. Tem muita gente andando nu. Meu Deus. Pelado. E você tá de roupa ou tá pelado com Cristo? Qual que é a visão do comprometimento, né? De você estar realmente vestindo a roupa, vestindo a camisa e fazendo o que precisa ser feito. Não porque alguém te mandou fazer, mas porque o Senhor te mandou. Você está sob uma obediência, sob o temor do Senhor, né? E, mas eu estou posicionada. Sim, você pode estar posicionada, mas não comprometida. O comprometimento é uma linha que você segue, né? E dentro do comprometimento você se posiciona. Agora você pode estar posicionada fora. Pode ser, eu vou usar a palavra de novo, você pode estar pelada e posicionada. Meu Deus. Fora do comprometimento. E esse comprometimento, ele não é só com aquilo que as outras pessoas vão ver, ou só quando a gente tem um cargo primeiro dentro da Senhor. igreja, né? Mas é se comprometer com o tempo, com o Senhor, entregar realmente o nosso dia, as primícias do dia, com tudo aquilo que a gente faz, né? A gente falava antes, tá aberto aqui em Provérbios. Lá vem. Sobre isso. Tá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Isso aqui não tem só a ver com dinheiro, né? Eu vou não, porque a palavra é algo, né? Pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Não é sobre o dinheiro, mas é sobre essa exposição. Aqui ele fala da cama, de podia trocar, poderia usar essa roupa que tu deu o exemplo, né? Então, se eu não estou comprometida, se eu fico com dívidas em cada lugarzinho que eu vou, eu tinha que pagar a Luana e eu tô devendo pra ela. E às vezes não é nenhuma... Vamos dizer que a dívida pode ser também algo que o Senhor me mandou te entregar e eu não entreguei. Gente, a palavra não é pra mim. Uma dívida com Deus. A palavra que Deus deu pra eu entregar pra ti não é minha. Ela é tua. Por que eu vou ficar segurando? A palavra não é minha. Meu Deus. Não vai fazer sentido. É dela. Eu não sei o que se passa na vida dela. Pode ser que realmente não faça sentido agora, mas depois ela vai orar ao Senhor. Não é meu. Por que eu vou ficar com coisas que não são minhas? E às vezes aquilo que o Senhor pede pra você entregar, tu tá no mercado, tá em algum lugar, tem alguém conhecido do Senhor falou, vai lá e fala X coisas. Aí eu não vou falar. Senhor. Dá um abraço. Às vezes é a resposta da oração daquela pessoa que ela tá clamando, às vezes há dias. Eu já passei por isso, já não entreguei uma palavra pra alguém. Eu acho que todo mundo teve isso. É que a minha foi com ela. Ai. Mas depois eu entreguei, né? Eu fui obediente. Uns 3 meses depois. Não, eu fui. Abriu 2 meses. Eu fui bem, porque não teve como. O Senhor foi muito...
Mas era Eu lembro e me exatamente arrepio isso, até né? hoje A Laura daquela- foi a pessoa que me apresentou Jesus, que me levou pra igreja, que me mostrou, né, esse outro lado que na minha vida eu nem Mas fazia olha o ideia. círculo. Vamos pro círculo? Foi daqui pra cá e daqui pra cá. Ó, Aham. se preencheu. Se preenche. Começou com você, você salvou a vida dela, a família dela. A família dela salvou toda a minha família. Olha como Jesus é maravilhoso, gente! Olha Deus! Glória a Olha Deus. é o Deus. Senhor. É o Senhor. E se ela não tivesse entregado aquilo? E se você não tivesse entregado o que você tinha pra mim? Mas só que o que, Né? que aconteceu? O que, que aconteceu naquela época? Ela já tinha uma intimidade com o Senhor, porque ela foi específica no que ela conversou com ele. Uhum. Tu quer contar? Não? Não? Sim, não. Eu já contei um pouquinho Já contou? no meu testemunho ali, mas foi a primeira vez que a gente foi pra igreja, né? E eu queria muito que Deus usasse alguém pra falar comigo. Olha, o que a gente falou antes. Porque eu não conhecia, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu tinha uma intimidade com ele, mas não era uma intimidade de filha. Sim. Era de um parente distante, digamos assim. Sabia que né? existia, Eu sabia tava que lá. existia, eu falava com ele, eu orava pra ele, mas eu não tinha intimidade, eu não tinha E relacionamento. nem intencionalidade. Não. E naquele dia que nós fomos para um culto especial que teve, né, que vinha uma pessoa de fora, uma pastora de fora, eu fui falando com Deus, falei, ai Senhor, usa alguém para falar comigo, podia ser ela, gente, milhões de pessoas, eu lá no meio, né? Usa ela para falar comigo, fala que o Senhor me quer nesse lugar. Porque nessa época eu servia o outro lado, né? Eu não tinha, mas eu já tinha o chamado do Senhor E há eu já algum tava tempo, batizada, né? eu tava levando ela pra igreja. E a Laura tava me mostrando, me apresentando Jesus, né? E ela não falou, e ninguém veio falar comigo aquela noite. E eu fui pra casa, falei, tá bom. E o Senhor tinha me incomodado e eu não falei, e eu segurei, não achei que tava errado aquilo, porque eu coloquei a confiança em mim. Uhum. E aí, um tempo depois, foi uns 2 meses. porque Foi em dezembro que a gente, foi no último culto que a gente serviu. Da Bíblia, sim. É. Aí a Bíblia eu já contei pra vocês em outros vídeos, mas se você entrou agora aqui no vídeo, né? Essa Bíblia quem me entregou foi a Laura como resposta de oração. E foi exatamente 9 meses depois do primeiro dia que eu entrei na igreja que eu pedi a resposta do Senhor. Eu tava no centro da cidade e fazendo as minhas coisas, era final de ano, aquela loucura de Natal. E o Senhor colocou na minha cabeça assim, Bíblia para raiar. E eu lembro que eu parei, eu disse, meu Deus, onde é que eu vou encontrar uma Bíblia aqui, né? Eu sabia que só tinha na igreja, enfim. Era recém-convertida. E me incomodou tanto que eu não pude ir para casa sem comprar a bendita da Bíblia. E só tinha essa. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, mas não tem nada. É essa. E ponto, tipo, encerrou. Aí eu lembro que isso foi na sexta. No sábado, eu nunca mandava mensagem pra ela. No sábado eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, talvez tu vai no culto amanhã, tipo, né? Uhum. E ela falou, vou, por quê? Uhum. Eu falei, não, só pra saber. E ela falou, mas tu nunca me pergunta? Eu falei, não, mas era só pra saber. E aí quando eu cheguei, entreguei a Bíblia, ela nem abriu o pacote, ela só olhou assim. Porque eu pedi essa resposta pra Deus em outubro. Em outubro, e é só eu e ele que sabia. Até um dia eu comentei eu não falei pra ti o que era, eu falei que eu tinha pedido algo pra Deus como Nem resposta. sabia. Ninguém sabia o que eu tinha pedido, né? A Laura sabia que eu tinha pedido algo pra Deus. Eu lembro que ela me disse, mas como é que tu me falou? Tu fez prova de Deus? Tu não faz prova de Deus? E eu pensei, meu Deus, eu vou ser castigada. E não, a resposta veio. E um tempo depois, foi conosco a troca de Bíblias. Sério? Sério. Eu pedi como resposta a Bíblia de estudos que eu queria, pra algo específico, enfim. E o Felipe tava olhando uma pra ele. Eu lembro que você tava olhando. E eu falei pra ele, eu disse, amor, ele falou, eu vou comprar uma pra você. Eu falei, não compra, porque eu vou ganhar a Bíblia e não vai ser de você. Eu falei, se eu não ganhar até o meu aniversário, porque o senhor já tinha que me entregar que ia ser até o meu aniversário, aí você compra. E passou uns dias, o senhor começou, uma Bíblia pra Luana. Compra uma Bíblia pra Luana. Elas estão fazendo um curso juntas, né? E aí, quando eu entreguei a Bíblia pra ela, ela começou a chorar. Ela disse, tu não chegou ainda, mas vai chegar. Eu aqui tô quase chorando, mas é muito engraçado. É muito delicioso ver o mover de Deus, né? E ela tava pedindo, eu tinha pedido como resposta. Você não era convertida ainda? Sim. Uhum. Uhum. Elas estavam fazendo um curso juntas ali e falei, meu Deus. Mas fazia pouco tempo. Nos batizamos em fevereiro, isso foi em maio. Maio, porque foi foi meu maio. aniversário. Sim.
Então a gente vê o Senhor usando... Então, por que ele, se ele entrega tão fácil assim, por que a gente tem dificuldade em outras coisas? O que a gente tá fazendo ou o que a gente não tá fazendo? A gente não consegue andar, então, no fluir do Senhor, né? A gente não só vai. Nós estamos limitando o Espírito Santo? Meu Deus. Quem somos nós? Será que às vezes a gente tá dizendo assim, eu vou fazer... Essa eu vou contar, ter que contar, porque ele também me pegou numa dessa, né? Porque eu tinha muito costume de fazer coisas, fazer a minha parte toda, deixar pronta e dizer assim, Senhor, a minha parte tá pronta, agora é com o Senhor. Né? Como se ele não estivesse fazendo nada. Meu Deus, Laura. Senhor, tá tudo pronto, aqui minha parte, ó, tô aqui, ó, já fiz tudo, agora aqui, ó. Agora o Senhor termina. Meu Deus. Aí um dia ele me disse, tá, mas e quem disse que eu não estou fazendo já? E quem disse que era pra você fazer tudo isso? Ou fazer desse jeito? Ou dessa forma? Ou pra agora? Ou pra ontem? Ele fala assim comigo às vezes. Comigo também. Inclusive, está falando através de vocês. Eu tô bem quietinha porque eu estou só no recebe. Gente, se eu ficar calada hoje é porque eu tô recebendo do Altíssimo. Porque, olha, fala a Deus. Mas essas são as maravilhas do Senhor, né? Porque Ele fala conosco. A misericórdia dele, a graça dele, o amor dele é abundante nas nossas vidas. E glórias a Deus por isso. Porque se não fosse... Já teria consumido. Nós já teríamos sido consumidas há muito tempo. E é muito fácil a gente, muitas vezes, mesmo vendo tudo isso, mesmo você vivendo tudo isso, é muito fácil na primeira situação, que você clama, Deus fica só um pouquinho quieto ali pra ver se você tá realmente confiando, você fala, agora eu vou largar tudo, Deus não me ama. Gente... Na primeira tribulação, na primeira dificuldade. Meu Deus! Mas aí, que intimidade eu tenho? Né? Será que eu realmente estou firmada na rocha ou na primeira onda que veio já derramou já leva toda melhor, a areia como ali? é que tá a tua raiz? Que alimento está sendo dado para a raiz? Ou está enraizada onde? Na areia, que quando vem a água vai lavando a areia e a gente... Na expectativa nos outros? A expectativa que a gente coloca nas pessoas, como a gente estava conversando. Uau. Meu Deus. Na virada do ano? No chefe? Numa técnica? Na amiga? Numa técnica? No marido? Num horário marcado? Meu Deus. No dinheiro? Na conta bancária, né? Nos sonhos? Meu Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho assim, parece que eu perco a força nas pernas, sabe? De tanto que eu apanho. Eu fico tonta, de verdade. Eu tô tonta, gente. Mas tá sendo bênção, nós poderíamos acabar aqui, deitar às 3 mas eu não quero acabar. Eu quero continuar. O podcast hoje vai ser de 1h30. Vou ter que vir mais vezes. Vocês me salvem aí pra ir assistindo em parte, se ficar muito grande. Viu? A próxima vez tu joga um colchão aqui, tu fica no sofá e vamos até... Só vai. Vamos fazer um cenário diferente. Mas do pijama. vocês acham uma live de pijama? Uma pessoa uma live. Esse pijaminha assim. Por que não? O Senhor é maravilhoso, gente. E o Senhor tem propósito em tudo, né? Esse encontro, ele não foi à toa. Não foi. As nossas vidas, elas não são cruzadas à toa, né? O Senhor, em tudo há propósito. Há o tempo para todas as coisas acontecerem. E para todas as orações serem respondidas. Tudo há um tempo. A gente precisa estar realmente firmados no Senhor e entender que Ele vai falar, Ele vai responder, mas é no tempo dele, é no momento certo. Talvez se lá atrás a Laura tivesse me dado a resposta no dia que eu pedi, eu não sei como teria sido. O Senhor conhecia o meu coração. Será que eu iria ter continuar com Ele para continuar? Ou não, esse silêncio precisou acontecer para que eu fosse para o fundo do poço. Em todos os sentidos, porque eu fui para ali eu poder ver que havia uma solução. Porque lá em março eu estava bem.
Talvez eu não precisasse, entendi. aos meus olhos, eu não iria precisar Seria tipo um tanto extra dele. Exatamente. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas que a gente não espere, como a gente tá falando da jumenta, né? Não espere uma jumenta vir falar conosco. Que a gente busque o Senhor verdadeiramente, Amém. Que a gente ore o dia todo. A palavra fala, orar o tempo todo em espírito e verdade, é o tempo todo. A gente falou sobre isso esses dias nos vídeos que a gente tá postando, né? E vigiar o que a gente fala também, né? Não na oração nossa com o Senhor, mas vigiar o que a gente fala com os outros também, a forma como a gente fala. É claro que volto a dizer que se todo mundo fosse perfeito já teria subido, né? Então nós temos falhas também, a nossa diferença é que a gente consegue de fato, já ser repreendida também pelo Espírito Santo, exortada por ele, né? E ele já nos mostrar um caminho diferente do que nós vínhamos trilhando, né? Do caminho das coisas passadas sendo repetidas. De verdade. Que a gente exatamente, que o nosso coração se converta de verdade. Que quando o teu eu, porque todo mundo aqui tem uma dificuldade. Todo mundo tem. Mas quando aquele teu eu começar a gritar, diz Espírito Santo, só toma conta aqui, porque... Exatamente. Né? Aqui intimidade isso aí. Pra entregar e deixar o Senhor cuidar. Me trava deixar aqui, ele Senhor. conduzir. Né? Exatamente. Entregar não de permita fato. que nada que não seja teu saia da minha boca. É isso aí. Porque vocês falaram dos desafios da vida cristã, né? Gente, não é fácil. Não é fácil. A gente tem a nossa carne grita muito porque nós não somos desse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo. E é tão mais fácil a gente agir por aquilo que a gente vê, né? Vamos supor assim, nós temos 2 tipos de alimento hoje aqui na mesa. O físico e o espiritual. E qual será que tá tendo mais, que nós estamos tendo mais vontade agora de consumir? O físico, aquele que é apresentado, sempre a gente vai ter mais vontade, porque você tem mais variedade, você tá vendo aquilo ali, né? Então você sente aquilo ali, tá ativando o teu sentido, mas o espiritual não é para aqui, não é para agora. Não. Você faz agora, mas a colheita é depois. Então não é fácil você olhar e dizer assim, isso não me domina. Não é a comida em si, mas é aquela reação que você tem, é aquele sentimento que você tem, de que pode vir o sentimento, já me aconteceu também. O Senhor permitiu que viesse o sentimento e no mesmo momento eu entender que eu estava sentindo aquilo ali. E eu saber que não tem mais espaço para aquilo ali dentro de mim, porque o Espírito Santo já está ali. Só que eu preciso agir. E aí eu entendi que o Senhor não nos coloca à prova. Eu não sou mãe ainda, mas vocês têm filhos já. Vocês têm prazer ou o marido de vocês tem prazer de colocar o filho à prova? Ele diz assim, vai lá e faz agora, eu quero ver você fazer. Deus faria isso? Não. Deus nos dá, em Cristo, Ele nos dá a liberdade para que a gente viva dentro da palavra, que a chave é aquilo ali. Quem se coloca à prova somos nós. Quem que tem dificuldade em parar de comer? Vou usar um exemplo com a comida. Em parar de comer. Sou eu ou é Deus? Quem que vai ter dificuldade de olhar para a comida? Deus não vai dizer assim, eu vou botar um pastel na frente dela para ver se ela vai conseguir não comer. Um pai e uma mãe não faria isso, gente. Isso seria relevante. Pra que isso? Deus vai ter o prazer de colocar você em frente a outra pessoa com tal situação pra dizer, agora eu quero ver elas brigar. Jamais! É a gente, no nosso ego inflado, que ainda se acha autossuficiente tanto de dizer, não, eu tô certa. Que é aquilo que você falou antes. Ela falou mal de mim. Não, mas a palavra diz que eu sou tão pior que ela. Se a gente segue aqui, não tem o quê. Laura, você conhece toda a palavra? Não. Estou conhecendo toda ela, mas o pouco que eu conheço, o Senhor já me exortou bastante. Sim. E cada dia... Muito. E cada vez que tu lê, que tu busca, é uma revelação Ele vai dar uma revelação né? diferente. É uma revelação diferente. Porque a palavra é viva, né? Exatamente. E ela se molda aquilo que a gente tá passando. O Senhor, Ele vai nos... Nos últimos... O ano passado, Ele me entregou Isaías para ler, né? E ele foi muito específico na forma. Até antes, quando você falou da Bíblia de Estudos, eu lembrei, né? Que eu, bem faceira, né? Peguei minha Bíblia de Estudo e falei, agora eu vou ler Isaías. Que tu lê em cima e lê embaixo, ali o estudo, né? E eu li 5 capítulos, mas aquilo tava, sabe, não é perturbado, mas tava um negócio que não andava. E aí um dia, acho que foi no 5º, 6º dia, eu sentei para ler, o Senhor falou, mas eu não te pedi essa.
Eu quero aquela comum. Você não vai ler estudo dos outros, você vai entender aquilo que eu quero te falar. E sabe que isso é uma coisa que tá acontecendo comigo também? Meu Deus, você falando agora, eu lembrei. Você vai na internet, tem várias formas, meu Deus, pastor, que são bênçãos, né? Falando aí na internet, tem vários. Mas, gente, cada um tem uma visão. Deus falou diferente com eles de uma forma. E você vai, se você começa a ouvir tudo de cada um, dá um nó. Mas o que Deus está querendo falar para você, em específico para você? Porque se você abrir a palavra... Porque é a tua vida, é a tua intimidade com Ele. Não é? O teu tratar. É isso aí. É o teu tempo, exatamente. E aí, depois de Isaías veio Jó, e daí junto Provérbios, né? E agora eu tô em Levítico. E daí Levítico são as leis, né? E eu falei, daí na Bíblia de estudo, porque a minha ainda não chegou... tudo em vermelho praticamente, né? Eu falei, gente, mas que tanta lei, repete de um, repete do outro. Eu falei, Jesus, o que o senhor quer que eu entenda aqui, né? Eu não vou lembrar agora em qual capítulo que foi. Eu acho que foi no 4 ou nos... não vou lembrar. Mas ele falava lá sobre a oferta queimada, né? Que tinha que fazer e tal. Dos tipos de bichos que poderiam, de animais que poderiam ser alimento, dos que não poderiam, e depois veio a parte da oferta e tal. E tava lendo, e aí ele me deu uma frase, assim, sabe, muito curta. Ele falou assim, a oferta que é entregue, você não pode voltar e se alimentar dela. O que você me entrega, porque todas as ofertas, ninguém podia voltar e tocar porque estava impuro. Isso lá no Antigo Testamento, né? Mas eu acredito que ele deve ter entregue agora para aplicar na vida, né? O que você entrega, você não volta e se alimenta daquilo ali. Você entregou para o Senhor, é uma oferta e deu, não é mais tua. Então, seja um pecado ou alguma coisa que você tem, né? O que você entrega e aí o Senhor vai agir com aquilo ali. Se ele vai devolver, é com ele. Se ele vai melhorar a oferta e dobrar, não sei, mas é com ele. Mas ele entende que é um livro do Antigo Testamento, que eu tava lendo porque são as leis, enfim, fala do povo daquela época, enfim, de como eles tinham que agir. E de fato eu não entendi direito o porquê daquela leitura, né? Mas ele foi muito específico. Não volte para a oferta que você já entregou. Nossa. É a confiança e a obediência, né? E a intimidade. Porque se tu tem intimidade, tu vai confiar. Eu não vou confiar, eu conheço as duas, eu sei que eu posso confiar nelas. Mas se a Luana fosse uma pessoa estranha, eu não iria confiar as minhas coisas a ela. Não. Né? Eu não teria intimidade, eu não teria essa confiança. Então, se nós temos intimidade e tem relacionamento, a gente tem confiança em entregar pro Senhor e deixar que Ele cuide, né? É isso aí. E assim, quando a gente entra num propósito com Ele, né? Eu vou fazer um propósito para X coisa. Quem vai se manter no propósito, de fato, do início ao final, de certeza absoluta, é Ele. Quem rompe, quem pode vir a romper com o propósito é a gente. Por uma falha no jejum, por uma falha na palavra, por uma falha na oração. Mas ele não muda. Porque é o caráter, né? O caráter dele não muda. E aí voltamos em Provérbios. Se o caráter dele não muda e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nós devemos ser o caráter e a semelhança dele, o que nós estamos fazendo como crentes de diferente das pessoas do mundo? Como cristãos, como crentes, né? O que nós estamos fazendo de diferente das pessoas do mundo para que as coisas mudem? Porque eu só assisti uma notícia e dizer, meu Deus, mas aquele ali, de novo? Não vai mudar. Eu não tenho poder para isso. Deus. E lembrar que se eu creio, vou colocar o se bem grande, porque o se é para mim que eu digo para as pessoas, né? Não só para mim. Se eu creio que o Senhor criou tudo através do verbo, eu tenho que cuidar o que eu falo. Ai. Falamos sobre isso esses dias, tá né? difícil. Vai ficar difícil. Tu tá criando que tá difícil? Deus não mandou criar lá a terra, depois tudo na ordem lá em Gênesis, né? Que Deus também é um Deus de ordem. Aí é um outro ponto que eu adoro falar da ordem de Deus. Ai, é maravilhoso. Organização. Amo organização. Sim, de Gênesis a Apocalipse nós temos a ordem de Deus, né? Gente, não existe algo que
cresça, que multiplique se não existe ordem. Eu não sou muito da cozinha, mas vamos lá. Se você faz um bolo e põe o fermento antes, ele cresce? Ele vai dar um bolo bom, um pão? Não. Se eu começar uma casa pelo telhado, vai dar boa? Não. Não. Então existe um porquê de que o Senhor criou nesta ordem todas as coisas do mundo, né? E o homem, né? Por último, para que a gente domine sobre todas as coisas. Mas quem nós estamos sendo para dominar as outras coisas? Que tipo de cristão, de pessoa a gente está sendo para que a gente possa dominar sobre todas as outras coisas que nos competem? Nossa. Né? Se você não sabe, que você possa orar ao Senhor, para que Ele te mostre, que Ele te revele aquilo que a gente precisa melhorar. Amém. Isso se encaixa para nós aqui também, né? Para nós. Que o Senhor nos mostre aquilo que nós precisamos melhorar para de fato ter esse caráter mais semelhante. Porque não tem como a gente prosperar, não tem como crescer, não tem como evoluir se não tem uma ordem, se não tem uma logística e se não tem um caráter de Deus no meio de tudo isso. Porque a palavra fala, né, que nós somos pecadores. Até nós estávamos lendo antes, e eu quero muito que vocês leiam Jeremias. Jeremias, no capítulo 4, do versículo 19 ao 22. Eu quero ler o 22, o 21 e o 22 para vocês. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta. O meu povo é insensato. Eles não me conhecem. São filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Meu Deus. Quem nós temos sido? O mal, a ausência de bem, a ausência de luz. Quem é a luz do mundo? Presença do mal, falta de luz. Quem tá na treva? Quem tá no escuro? Quem tá na treva? Só que aí a gente pode voltar também, lá tem tudo isso do que o Senhor traz na palavra e a nossa responsabilidade, porque se eu sei que eu estou no caminho de Cristo, mas em determinado ponto da minha vida eu posso entrar num buraco, ou eu posso ser o buraco de alguém, o que eu vou fazer com isso? O que eu tenho que fazer de diferente? Eu vou continuar andando da mesma forma? Em círculo? Ou me desviando do que eu preciso fazer? Ou às vezes você está andando em direção à tua cura e você olha lá e fala assim, nossa, mas aquilo dói tanto. É tão difícil. Aí você volta a andar no círculo. Né? E você não vai pra cura. Foi muito maior Só do que exatamente, às vezes a gente não pensa que é melhor que doa aquela estação que a gente vai viver aquilo ali do que doa a vida inteira. É muito melhor que doa só aquilo ali e você depois vive liberto do que você tem que deixar para trás. Tem muita doença que existe, enfim, que é pecado não confessado, que é você não colocar para fora. Ai, Laura, você vai falar de pecado. É o que está na palavra. Tem coisas que sim, são originárias do pecado, da iniquidade, daquilo que vem de gerações, ou daquilo que eu escolhi fazer na minha vida. E se eu tiver a capacidade de escolher aquilo ali, eu posso escolher diferente. Ninguém gosta de viver na M, né? Não vou falar palavrão aqui. Ninguém gosta. Quem que quer? E aí eu volto, de novo, entrando no assunto que a gente estava falando antes, sobre eu depositar na outra pessoa, né? Até quando é que a gente vai andar de muleta? Ai, porque isso me dói, né? Isso me incomoda. Ai, fulano, isso. É tudo muleta. Deus não fez ninguém para andar de muleta. Não. Eu, pelo menos, entendo que não. Nem para sentir dor, nem para nada. Só que você precisa entender o caminho. E esse caminho, ele vai exigir renúncias. Ele vai exigir obediência. E não existe caminho melhor. Não. A palavra fala que a porta é estreita, né? Mas ela é segura. A gente sabe aonde ela vai levar. A porta larga, podem ter várias outras portinhas escondidas. Podem vir coisas que a gente não tem ideia, né? Podem atacar não só a nós, mas a nossa família. Exatamente. E o principal, gente, Jesus não tá no final dessa porta. Ele não tá no trajeto dessa porta. Sabe por que vocês têm o nome de vocês aqui? Vou mostrar pra vocês.
Ela deixou marcadinho os nossos lugares. Tem o de Jesus, só não tem o meu. Porque lá, ele já está nos esperando com o nosso nome na mesa. Nossa. Ele já tem o nosso lugar marcado. É muita graça, né? Vocês conseguem imaginar? Ele já espera nós com muito mais do que isso, assim, sabe? Com coisas que a gente nem imagina que existam. Coisas que fogem do nosso, da nossa pequenez, assim, sabe? Da nossa materialidade. A gente não sabe o que é. Então é uma representação para vocês entenderem que ele nos conhece, sim, pelo nome. Uhum. Ele já nos chama pelo nome há muito tempo. E ele já tem o nosso lugar guardado. Nossa. Com o nome. Glória a Deus. E que a gente se mantenha firme para poder chegar lá. Amém. Né? Amém. E sentar na nossa cadeirinha de filhas amadas na mesa junto com Jesus. Amém. E se você acompanhar a gente aqui no canal, a gente tem, né, de forma prática, fácil de entender como seguir a palavra. Então, olha assim, aí, ó. a gente tem vários, né? A gente tem sobre o Espírito Santo, sobre orar, sobre obediência, Renúncia. Porque é vida na vida. Batalhas. É vida na vida, não adianta. Isso não adianta eu ler e ficar sozinha, sentada no meu sofá e viver só ler. Não, eu tenho que conviver com as pessoas E passar exercitar adiante. aquilo ali. Porque eu só vou conseguir me desfazer de algo que tá na minha mochilinha, de um lixinho que eu carrego, se eu quando eu for conviver com as pessoas, que eu ver que aquilo ali já não faz mais parte de mim, uma ferramenta que eu já não uso. Por que eu vou continuar carregando ela? Quero me desfazer. Nossa, o Senhor me trouxe algo agora. Meu Deus. Que muitas vezes, como cristãos, a gente não quer estar sentado à mesa com pessoas que não são de Jesus. Só que às vezes é ali, nessa mesa, que você vai ser a Bíblia para aquela pessoa. Exatamente. Que você vai ser o que a gente tá falando até agora, gente, o caráter de Cristo para alguém que não conhece Jesus. Olha só, eu já era convertida, eu não lembro agora, eu já era convertida. Foi bem no final de 2023, eu acho. É, mais ou menos esse tempo. E eu tenho o costume de andar com o carro com o vidro aberto, né? Não sei se eu já te contei essa história. Acho que não. Não sei. Não lembro. Enfim, eu ando com o carro, eu não tenho muito filtro assim, né? A não ser que seja à noite, lugar mais perigoso, né? Também a gente nem sai. Mas enfim, era de dia, de tarde, assim, eu com o meu costume parei num sinal bem famosinho aqui do centro da cidade. E aí, quando eu tava chegando assim pra parar, eu vi que vinha vindo um senhor de rua, que ele também é bem conhecido e tal, né? E eu falei, ele vai vir falar comigo, ele vai vir me pedir alguma coisa. E aí eu tava escorada assim, né? E ele falou, oi, moça. E eu, oi? Não, eu não sorri, né? Eu falei, oi. E daí ele disse, você tem alguma coisa pra me dar? E daí eu olhei assim, né? Olhei no console do carro, não tinha... às vezes eu levava um lanche junto, uma água, né? Eu não tinha um pila, não tinha uma água e não tinha uma comida. E daí eu olhei assim e falei, Senhor, me desculpa, mas eu não tenho. Daí ele ficou me olhando assim, ele falou, não tem. Daí eu até olhei de novo, falei, não tenho, você não tem nem nada. Daí ele disse assim, mas um sorriso você tem, né? Meu Deus. Daí ele disse, porque o Senhor não pede para nós entregar, tipo, bens materiais. E ele começou a me exortar ali. Nos 2 minutos da sinaleira. E eu sei que eu saí dali tonta, de tanto que aquele senhor me falou, da palavra. Meu Deus. Então a Bíblia pode vir, às vezes não de quem lê, mas de quem a gente não imagina. Porque ele não chegou me pedindo, você tem R$2, você tem uma comida, ou você tem uma água. Você tem algo para me dar? Eu podia ter dito, Jesus teu. Você sabe que, eu lembro, falando agora, eu E lembrei. aí, quando as pessoas vêm para nós, a gente pensa primeiro no quê? O que a gente tem para entregar? O material. Não pensa no espiritual. A gente não pensa. Me faz lembrar aquele versículo que fala que alguém pediu para Pedro, né? Ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele deu a presença, né, do Senhor, levando, né? Então, sabe que se você falando isso, eu lembrei.
O meu marido tem um imã pra pessoas que param, quando a gente para No sinal. o sinal, eu só falo assim, lá, eles vão vir. Aí eles dão risada com o Vitor. Não tem, gente, não existe. Pode ter 300 carros, eles miram o Vitor, eles vão no Eles Vitor. pulam todos e vêm no Eu já falo pro Vitor assim, Vitor, você tem muitos amigos, né? Porque é um imã. E esses dias veio um senhor também pedir, eu falei que eu não tinha. E o Espírito Santo falou comigo na hora assim, você tem a palavra. E aí eu fui e comprei aquela caixinha de promessas e eu tenho no carro. Então quando eu não tenho realmente alguma coisa pra dar, eu tiro um versículo e dou pra aquela pessoa. Tô dando a palavra, tô dando a vida eterna Sim. pra ela. Sim. Que Deus me concedeu por graça, Amém. mas que eu passei adiante. Amém. Amém. Deus é muito bom. É. Se a gente tiver com o Disponível. coração disponível e dispostas a fazer aquilo que ele nos pede. Exatamente. Mas O esse aberto lugar não é só para tão receber. Não só para receber, mas aberto para transbordar. Porque é o que a palavra fala, né? Cumprir o ID. O ID. E o ID não é só você ir em outros países e levar comida para Não. outras crianças. Não é sobre isso. É sobre Não. a gente levar a palavra para quem não tem. Ou para Ou quem ser tem, a palavra. Exato. Ou para quem mas tem. para quem talvez está frio na fé, está num momento de tribulação. Exatamente. Que cristão você quer ser? Que cristão Deus te chamou para ser? Porque se a palavra fala que nos chamou para ser o sal da terra, nós não podemos ser. Gente, o bicarbonato não vai ter a mesma função do sal. Pode até confundir, É, dá uma. mas não tem. Tem que nós sejamos as mulheres, os homens, os filhos e filhas de Deus que Deus chamou para que a gente seja. Amém. E que hoje você possa transbordar o amor de Cristo na mesa da sua casa, na sinaleira, Amém. na sua igreja, No elevador, qualquer lugar. onde quer que você esteja. Em qualquer lugar. Porque a gente ora, né, para que o Senhor nos use. Uhum. Mas a gente não pode dizer assim, o Senhor me usa até aqui. Ele vai usar onde Ele quer. Ai, eis-me aqui, Senhor. Não, mas aqui, não. Então não é eis-me Não, aqui. então não é eis-me aqui. É querer que o Senhor seja quando, o nosso Porque será que servo. quando Jesus disse, Senhor, Pai, eis-me aqui, Ele disse, eis-me aqui, mas eu não vou para a cruz? Porque eu não sei quem que pecou, como é que eu vou salvar quem eu não conheço? E a gente volta pro caráter de Jesus. Se eu quero ser como o caráter dele, eu não vou trilhar tudo que ele trilhou, porque é dele, né? dele, sim. Mas o caráter é semelhante ou igual ao dele. É isso aí. E já pensou se ele tivesse falado, não, pai, eu vou, mas assim, ó, eu vou morrer, É só até aqui. mas só vale pra quem eu conheço. É. Meu Deus. Gente, Não tem, Nós não podemos nós não fazer estaríamos acepção de aqui. pessoas, Nós não não. estaríamos aqui. não. Por quê? Não. O que nós temos pra entregar, gente? Não, nada. Nada. Bem que Deus eu tem quero graça. fazer, eu não faço. É. Meu Deus. E saber, né, que a gente, nós, entregando a nossa palavra e nos comprometendo com o nosso eis-me aqui, né, as coisas não vão ser fáceis. A palavra também diz que não vai ser fácil, mas tudo é possível com ele. Então que a Nós gente não estamos permaneça, sozinhas, né? não, nunca. Que a gente permaneça estando nele e com ele, nessa onipotência, nessa onipresença dele, né? E saber que se ele tá aqui conosco agora, se eu tiver 1000 quilômetros longe, ele vai estar junto, ele vai estar. Eu posso não ter elas, vocês, enfim, mas ele vai estar. E aí Isso basta. É isso, basta. Deveria bastar. Deve bastar. Vamos crer que basta. Vamos crer que basta. Mas que a Já gente que a nossa mude palavra nosso coração, profetiza, né? Vamos É. usar ela já para dizer que basta. Ele nos basta. Que a gente possa gravar isso no nosso coração, né? Amém. Que ele, Jesus nos basta. A palavra nos basta. Meu Deus. Amém. Que tempo precioso, hein? Demais. Em breve nós teremos outro podcast com a Laura. Tem outro tema que a gente quer trazer aqui pra vocês, que queima o nosso coração há um tempo. Mas não era esse Não tempo. era Esse esse tempo era tempo. do Senhor. Que é sobre a experiência da mesa, né? O sentar à mesa, as trocas que a gente pode ter, como a gente está tendo aqui hoje. Mas eu quero experiência muito, diferente. queremos, né, muito agradecer você que está nos assistindo, agradecer a Laura que esteve aqui conosco hoje. Pedir para que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário,
se esse vídeo te edificou de alguma forma e que você não esqueça que Jesus é suficiente. Amém. Eu vou falhar, a Laura vai falhar, a Luana vai falhar, nós vamos falhar, mas Jesus não. Não. Que a gente grave isso no nosso coração e que o Senhor Amém. mostre e revele a nós se tem algo que a gente precisa mudar, que não está coerente e condizente com o caráter que Jesus espera que a gente tenha. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Laura. Obrigada, meninas. Mulheres virtuosas, muito obrigada. É uma honra estar aqui contigo, Amém. com vocês também. Beijo, gente. Deus abençoe Deus e até abençoe. semana que vem. Até mais. Tchau.